Sejam muito bem-vindos ao Agrocast Além da Porteira. Eu sou Rafael Condado, advogado especialista em agronegócio, e a gente está aqui hoje para conversar com gente que agrega o agro, que ajuda a construir o agronegócio brasileiro. E hoje em dia, no nosso segundo episódio, ninguém melhor, ainda mais essa semana, ninguém melhor do que o Batata, mais conhecido também como Wilson Romanelli, né? Para conversar com a gente sobre a trajetória dele no agro, o que ele vê do presente e do futuro do agronegócio brasileiro, para a gente conversar também sobre a Sociedade Rural do Paraná. É um prazer estar aqui contigo hoje. Rafael, muito obrigado aí a todos vocês, a oportunidade de estar aqui, né, podendo falar um pouquinho daquilo que a gente gosta, né, que é o agro, que é o nosso trabalho aí do dia a dia. Sim, ficamos um pouquinho de tempo conversando antes, acho que a conversa era pro dia todo. Conversa pro dia todo, exatamente, tempo, né? Ótimo. E o Batata, ele é filho de uma família tradicional no agro, vem dando continuidade aos negócios da família. Há um legado, né, que começou com seu pai, e mantém atuação na pecuária, agricultura, mas também com negócios na indústria. E ao mesmo tempo vem criando esse legado na criação de cavalos quarta-milha, que é a paixão. E já foi vice-presidente da BQM. Vice-presidente da BQM. E um dos responsáveis por impulsionar o mercado e as provas de laço aqui no Brasil. A gente vai conversar mais hoje. Então fiz essa breve apresentação, mas ninguém melhor do que ele mesmo para contar sobre a sua própria história. Acho que são poucas pessoas que não te conhecem, mas quem então que é o Batata, o Wilson Romanelli? O Batata, né? O Will, como você é conhecido como Wilson Romanelli, também mais conhecido um pouquinho mais como Wilson Romanelli. Olha, eu tenho uma história até de orgulho, né? Porque eu sigo, né? E estou passando isso aos meus filhos, quem sabe agora aos meus netos, né? Que estão com a gente. E esse trabalho todo do agro iniciou com o papai, claro, a própria família, quando vieram nos anos 40 para Londrina, mexer com café. Vieram de onde? Vieram de Matão, Itália, Matão no estado de São Paulo, e de Matão para Londrina. Família italiana. Então, família italiana. Trabalhadora. Isso. E aí papai gostava muito sempre gostou muito de cultivar, e ele iniciou com soja. Papai foi um dos primeiros produtores de soja na nossa região. Que era dominado pelo café, né? Que era dominado pelo café, porque juntamente com o negócio dele, que era a indústria, papai fabricava equipamentos para café. Eram carretas, carpideiras de café, carreta-tanque. Tem um equipamento que papai desenvolveu na época que foi muito difundido, que foi o hidrojete. Então, sempre focado na área agrícola. Tá? Bom, veio a famosa geada de 75, todos tiveram que se reinventar, e não diferente do papai, tanto na indústria, que ele acabou indo para o ramo da parte rodoviária, né? Nós fabricamos máquinas para equipamentos de pavimentação. Hoje em dia é a especialidade, né? Hoje é a nossa especialidade, e graças a Deus, com muito orgulho, podemos falar que nós somos líderes em tecnologias nessa área, nessa linha rodoviária, tá, de equipamentos. Então, papai na indústria levou para esse caminho, e na parte do agro fomos para a soja. Papai foi para a soja, fomos os primeiros produtores. Rafael, para você ter uma ideia, naquela época, eu fiz muito isso ainda com molecão, a soja que colhia não era entregue a granel, não podia ser entregue a granel, porque as cooperativas não tinham capacidade de receber, eram ensacadas. A gente ensacava. Você imaginou você pegar uma safra sua, papai construiu um barracão, aí enfiava lá, e lá no cical, costurava saco, ensacava. Trabalho na unha, né? Na unha. Então somos dessa época, né? Legal. Somos dessa época. E, bom, com a perda do papai, claro, nós seguimos com os negócios, com as propriedades, aumentamos, né, as propriedades agrícolas, expandimos o gado, meu irmão, inclusive o Zeca, que fica mais relacionado ao gado Nelore, né, tem criação tanto extensiva como também de argola.
E como você falou, minha paixão, que é o cavalo, que é o quarto de milha, que a gente fala. Paixão a gente nunca abandona, né? Nunca abandona. E, claro, são anos de experiência nisso daí, apanhando, sabendo sol é sol, né? Sabemos muito bem o que é uma plantação, o que é plantar, o que é cultivar, o que é colher. Problema sério, negociar. Eu vi um vídeo do senhor que mais dói hoje. Eu vi um vídeo do senhor ontem que eu achei muito legal. O senhor unindo a paixão e a produção ao mesmo tempo. Visitando a roça, acompanhando, né, o crescimento do milho a cavalo. A cavalo, né? Exatamente. Achei muito legal. Peguei minha égua, que é a égua que eu faço competição, inclusive com a Surprise, fui ver a roça e passei ao lado da figueira. Da figueira não, da peroba rosa. Uma peroba rosa, né? Um símbolo do norte paranaense. E eu tenho um xodó com aquela árvore, tenho mais, inclusive, na fazenda. E aí me veio a ideia de fazer o comentário sobre os 80 anos da sociedade rural comparado com os 80 anos da árvore. Sim. É muito bom. A gente vai conversar mais sobre a rural também, mas o senhor fala com paixão, né, sobre cavalo. E a gente acompanha suas falas, suas entrevistas, e o senhor fala que o cavalo, o quarto de milha, mudou a sua vida, né? Mudou. Então, voltando um pouquinho nessa história, como que começou, assim, essa paixão por cavalo? Imagine que de família. Cavalo na família, registro, tá? Isso, registro. Desde 1922, meu bisavô, ele tinha cavalo de cancha, né? Então tem os alvarás, inclusive, em Araraquara, São Paulo, Matão, como eu te falei, Matão, das corridas de cavalo. Até Matão, esses dias eu abri uma reportagem legal, fizeram sobre a família Romanella em Matão, e falando justamente sobre o bisavô Amadeu, falando sobre as corridas. Então, há tempo. Papai também sempre gostou muito, mas nunca foi muito ligado. Mas sempre teve cavalo. Mas aí começou mesmo o meu desafio. Acho que eu sou feito de desafios, viu, Rafael? Eu vou sempre no desafio. O produtor é feito de desafios. O produtor é feito de desafio. Mas pegou, a gente já andava, claro, com o animal, e começou as crianças, né, meus filhos, sobrinhos, na fase de iniciar, né, início de montaria, aí começamos a colocar eles em 3 tambores, daqui a pouco veio o laço. O filho foi para veterinária, né? O filho foi para veterinária, claro, por causa justamente, né, o envolvimento com as fazendas, que maravilha, bacana, gosta muito, porém, eu ainda consegui trazê-lo para a indústria. Então ele me ajuda hoje a cuidar, tanto da fazenda como da indústria. É um pé lá... Um pé lá e outro cá. Um pé no chão da fábrica e um pé no campo. Eu já estou naquela fase assim, precisamos resolver isso. Fala com o Thiago, pronto, já estou começando a entrar nessa fase. Eu vou chegar lá um dia, se Deus quiser. Com a bênção de Deus, vai. E eu acho que você vem acompanhando, então, essa transformação do mercado de cavalo no Brasil, né? No mercado quarto de milha, principalmente. O senhor estava comentando aqui que... quando lá no começo era muito diferente daquilo que se tem hoje, né? Muito, muito. E acho que o Batata foi importante para transformar isso no Brasil. Então, conta um pouquinho dessa história para a gente. O que o senhor aprendeu lá com os americanos? Eu tenho um pouco orgulho de poder ter contribuído com o cavalo no Brasil nessa parte. Nós éramos, assim, no modo geral, muito, muito amadores, né? Claro, a gente está acostumado na lida, na fazenda, tudo mais, tem aquele jeito mais tradicional de tratar um animal. Quando você começa a enquistar e começa a criar, você tem que começar a olhar com outros olhos, porque ali você já está lidando com performance, né, com um criatório em específico. E aí, claro, participando dos eventos, muita coisa me incomodava. A forma que acontecia, os horários, né, a forma do bem-estar animal, isso me preocupa muito, inclusive, eu gosto muito de tratar esse assunto, tá? O bem-estar animal. Então, tudo isso daí eu falei, caramba, eu tenho que aprender, eu tenho que ir atrás. Para fazer diferente tem que aprender, né? Para fazer diferente tem que aprender. Eu realizei uma prova, até foi na Rural, uma vez ela começou numa sexta-feira, 6 horas da tarde, acabou na segunda-feira, 11 horas da manhã. Eu falei, nunca mais na minha vida eu faço isso.
E ali começou. Ali foi o dia que eu falei, agora eu vou mudar isso. Aí fui para os Estados Unidos e tive a sorte de conhecer... O senhor percebeu, só voltando um pouquinho, que nessa primeira prova, o que te chamou a atenção, que o senhor não gostou, o que precisaria mudar nessa primeira prova? Tudo. Organização, o estresse, a ausência das famílias, tá? Porque é um evento que começa no horário e termina dali 2 dias, família nenhuma participa. À noite, né? À noite, madrugada, isso não pode acontecer, né? Estressa todo mundo, né? Estressa todo mundo, os animais, né? Os animais, nós, todo mundo. Sem contar que apanha da esposa quando chega em casa também. É estresse para todo mundo, né? Aí fui para os Estados Unidos e lá ver os modelos de prova, acompanhar. Aí eu conheci o Gary, esse cara que organizou a USTRC, esse cara que organizou o laço nos Estados Unidos. E foi uma coincidência, numa reunião de outro assunto, ele entrou, ele me viu eu falar, falou assim, quero conversar com vocês, quero saber o que está acontecendo. Aí eu expliquei isso, vou pro Brasil, quero saber como que é, eu quero te ajudar. E eu acho que o Brasil, do tamanho que é, com a paixão que tem no agro, e principalmente o nosso PIB, né, ele vem do agro, então acho que chama a atenção do mundo, né? Sim, dos americanos. Claro. Mas talvez por isso que ele viu esse potencial no agro, no cavalo, no senhor, né? Que era alguém que não só conhecia, mas que tinha paixão, né? Por tudo exatamente. Isso. Então ele falou, bom, chegou num ponto que ele falou para mim, falou assim, olha, eu levei 20 anos para retornar a um evento depois que eu organizei, porque você vai criar muitos inimigos. Uhum. Que muita gente quer tirar o proveito disso. E assim aconteceu. Sofri também, mas não tem problema. Fizemos, mudamos todas as condições, hoje as provas têm horário para iniciar, horário para finalizar. Isso seguiu para as outras modalidades, não só para o laço. Né? Preocupação com solo, com pista, tanto é que os recordes mundiais dos 3 tambores hoje são no Brasil. Por quê? Preocupação com solo, preocupação com o bem-estar animal. Então tudo, você vê como que a condição técnica fez muita diferença. Então talvez chegou até nos rodeios. Chegamos no rodeio, o rodeio hoje também tem, eu faço questão até, eu administrei o rodeio de Londrina por mais de 10 anos. Da Expo. E do mesmo formato, sempre preocupado com o horário, sempre preocupado com os animais, sempre preocupado com o cowboy que está montando, isso é muito importante, tá? Um pessoal de luta mesmo, pode não parecer, né? Muito sustento a família dele ali. Sim. Então, novamente, falando o quê? Organização, e quando você organiza, você tem horário, quando você tem horário, você leva a família. Tudo acontece quando você tem a família por perto. Uhum. Família ajuda a construir um ecossistema mais equilibrado, né? Exatamente. Se eu estou falando de roça, eu estou falando de família. Se você estiver falando de roça, você vai estar falando de família. Sim. Sim. E hoje, quando a gente fala em cavalos, principalmente de alta performance, muito se discute sobre genética. O senhor fala que não é tudo, né? Mas explica um pouquinho para a gente essa ideia, talvez equivocada, de que genética resolve tudo. Na prática, o que um produtor experiente precisa para melhorar a sua linhagem, a alta performance, principalmente? A genética é muitíssimo importante. Só que junto com a genética vem a morfologia, né? Porque cavalo ele passa uma genética assim violenta. A exemplo, nós vou falar da minha área, que é o quarto de milha. Eu admiro todas as raças, tá? Sou apaixonado por todas as raças de cavalo. Eu amo cavalo, não importa a raça. Uhum. Tá? E quando você pega dentro da raça desenvolvida a genética, eu tenho uma genética de velocidade. Tanto é que nasceu o nome do quarto de milha, foi em cima da velocidade. Os rancheiros trabalhavam, chegavam lá, final de semana, iam fazer racha em 1/4 de milha, quem chegava mais próximo. Dentro disso, eles começaram a desenvolver o cavalo dele da lida para a velocidade. Só que ele também precisa do cavalo no campo. Então, o que eles fizeram? Eles foram muito inteligentes nisso. Desenvolveram a genética para trabalho e a genética para velocidade. Tá? Por isso que você vê 1/4 de milha de velocidade apartando boi, laçando.
porque eles fizeram esse desenvolvimento genético. Então é muito, muito importante a genética. Junto com isso, a morfologia. Eu vou ter dentro da morfologia um cavalo de velocidade para laçar um boi no campo? Diferente, né? É diferente. Ele vai passar por cima do boi, ele quer correr. A genética dele, a natureza dele é correr. Né? E o cavalo do boi não, um cavalo mais no chão, que a gente fala, e vai dar uma condição, vai dar uma habilidade para que você consiga laçar, dominar um boi. Né? Você vai dominar, ele vai ficar parado, vai esperar você trabalhar. Então é assustadora a diferença. Sim, isso que daí legal. É normal. E eu acho que não só a sua experiência, mas a sua paixão te fez até criar um negócio, né? Sim. Que é o Romané Ranch. Isso, exatamente. Que vem dessa filosofia, principalmente prezando por qualidade. Então, qual que é a filosofia do seu negócio hoje com cavalo? Olha, além da paixão, você precisa separar o que é paixão com a razão. Né? E o americano, ele separa muito bem isso, o que é paixão e o que é razão. Às vezes você vê um cavalo, às vezes me pergunto, quanto vale um cavalo? Bom, cavalo, além do que for a sua paixão, vamos falar de negócio, que a conta tem que se pagar, né? Não é brincadeira. O americano, ele formatou bem isso. Quanto vale um cavalo? O cavalo vale aquilo que ele te produz, aquilo que ele te dá de renda. Tá? Um garanhão, mas um garanhão desse vale 20 milhões, vale 10 milhões, vale 1 milhão. Por que essa diferença? Chega nesses valores, realmente. Chega, com certeza chega. Mas por que chega? Porque ele produz. Tá? Às vezes você vai pegar com uma égua selecionada, um bom garanhão, você vai tirar um produto dele que ele vai te dar uma renda de 100, 200, 300 mil reais de renda por ano. Tá? Então isso daí é muito bem separado. O que é valor, quanto vale, quanto que ele produziu, se ele é um competidor, ele é um ganhador, ele está produzindo filhos ganhadores. Né? Então os filhos valorizam, então ele tem que valorizar como garanhão, porque ele produz, não teria uma justificativa um cavalo que produz um potro de 200 mil reais, né, ele ser valorizado com 200 mil reais, não tem como. Sim, tudo tem um preço. É a regra. E tem uma frase que a gente vê em vários negócios, e eu acho que se aplica muito ao agro, que é cabeça fria e coração quente. Nossa Senhora. Amor, paixão, mas razão, acima de tudo, para um bom negócio, né? A roça é assim, né? A gente sabe que a roça é assim, meu amigo. Olha, porque você tem que estar ali com o coração quente mesmo, porque a roça te pega. A gente trabalha aí com a indústria, céu aberto, Sim. Vai chover, vai seca. O que vai acontecer na próxima cultura nossa agora com previsão de El Niño? E aí? O que você faz? Para que lado você vai? Então você sempre está ativo. O produtor é uma pessoa que tem que ter muita fé, né? Muito. Porque combate contra tudo e contra todos. Isso. É tempo, mercado, política de governo. Ele enterra dinheiro na terra, reza para dar certo e ainda não bota preço no próprio produto. Então ele tem que ter muita fé realmente e trabalhar muito, né? Esse é um dos maiores problemas, né? Precificar o produto, né? Sim. Somos commodities, dependemos aí de bolsa, né? Dependemos aí do mercado mundial e é muito difícil trabalhar dessa forma. Sim. Porque justamente a nível de insumos e tudo mais Sim. E até aproveitando o tema, falando sobre o agronegócio hoje em dia, né? Os desafios e muitos que a gente vê hoje em dia. E a gente vai falar um pouquinho da indústria depois, mas o senhor, com a experiência na indústria e na atividade agropecuária, o que isso ensina uma para outra? Muito, muito. Porque a indústria que ela nos traz experiência operacional, administrativa e a produção nossa, né, o agro, hoje está nesse caminho. Hoje a tecnologia anda junto, o administrativo anda junto, né, porque é centavos. Gestão, principalmente. A gestão tem que ser perfeita, né, porque você trata de centavos. Você está aqui hoje, como você mesmo falou, você está plantando, né, vou colher como? Vou colher quando? Eu vou ter seguro safra para isso? Né, vou acessar?
Vou conseguir recuperar isso daqui depois no meu seguro? É tudo muito complicado. Vou conseguir honrar com todos os meus compromissos? Ou se vier alguma situação que não prejudique o caixa, mas que atrapalha o caixa, o custo nas alturas como a gente tem hoje, uma produtividade que ultimamente tem sido aquém daquela que se espera, né? Principalmente quando a gente vê problemas como, vamos torcer para não vir com tanta força como o El Niño dizem que está vindo, né? Então, e se soma-se isso tudo com uma comercialização ruim, né? Quanto que o senhor vendeu a soja nos últimos dias? Vendi sexta-feira 120. Um preço bom, né? Perto do que tinha pouco tempo atrás, né? Exatamente. Então a conta tá cada vez mais apertada, né? Então tem que fazer conta no lápis mesmo, tem que contar fazer os centavos. Conta no lápis, é isso onde essa gestão da indústria te ajuda no agronegócio, né? O caminho é o mesmo, aí, sempre no aperto. Sim. E fazendo conta. E hoje a gente vê, principalmente no agro, empresas familiares, né? Como o senhor falou, é uma empresa a céu aberto. E boas partes das famílias representam, né, o agronegócio brasileiro, principalmente dentro da porteira. Como que o senhor vê para equilibrar tradição e inovação hoje em dia, ainda mais nesse desafio que a gente vê pela frente? Como unir essas duas coisas? Olha, eu comparo assim. Antigamente, o pessoal da roça mandava o filho estudar fora para ser doutor, porque não queria... achava que era o melhor caminho para a família. Bom, o tempo foi passando, todos foram entendendo o que é o negócio, como é o negócio do agro. Então, o que se faz hoje? Manda o filho estudar para ele voltar para ajudar a tocar a roça. Concorda comigo? Sim. Hoje você precisa ter um filho muito bem formado, tendo uma agronomia, né, dentro de uma condição que seja técnica, para que ele tenha conhecimento em te ajudar, porque evoluíram muitas tecnologias, seja ela na forma de produzir semente, até o próprio tempo, né? Nós falando de tempo, até o controle aí, trabalhar com o tempo, os equipamentos, agricultura de precisão, né? Mudou muito, né? Mudou muito. Tem gente que faz 3 safras no ano, né? Exato. Quem diria, muito tempo atrás, que seria possível a gente chegar a tanta inovação, né? E tecnologia, né? Para produzir tanto e tão bem, né? Tanto e tão bem. Bom, papai nos anos 70, ele falava de produzir 40 a 60 sacas por alqueire. Meu Deus, o dia que ele colheu 60 sacas por alqueire foi uma felicidade. Sim. Olha só, e uma soja linda, viçosa. Andava, pouco mas tempo atrás, a produção era 60 anos atrás, 55, 60, né? Você vê que diferença que é, né? Então essa rapaziada, eu acho que isso acabou até unindo mais as famílias. Você falou agora, famílias tradicionais. Então temos as famílias tradicionais e que bom, esses filhos retornaram, né, com maior conhecimento, podendo ajudar mais essa evolução do campo. Está sendo muito importante. Sim, sim. E então é uma sociedade que vive do agronegócio, né? E eu brinco até que aqui na nossa região, no norte do Paraná, principalmente Londrina, eu chamo Londrina de a capital do interior do agronegócio. E a gente tem a felicidade, a sorte de ter uma sociedade rural do Paraná no interior. Não é normal, né? Então, para a gente ver o tamanho da pujança da nossa região e da importância dela para o setor. E isso passa muito pela nossa sociedade rural do Paraná, né? Tem contribuído muito tempo, 80 anos. 80 anos da Sociedade Rural do Paraná é um orgulho, né? Eu estou há mais de 20 anos aí, claro, desde pequeno, acompanhando na Sociedade Rural, papai sempre acompanhou o rural, mas nunca se envolveu na parte de diretoria, nada, mas sempre teve próximo. Os amigos estavam sempre lá, né? Os amigos estavam sempre lá. E você acabou de falar, Londrina é uma capital. Podemos considerar isso sim, com absoluta certeza. Aliás, a história dela vem disso, né? Ela foi, da época, meu avô mesmo fazia parte desse tipo de comitê, que eles enxergavam, os antigos enxergavam que tinham que trazer
os fazendeiros tinham que morar em Londrina para estudar os filhos e administrar suas fazendas daqui. Meu avô falava muito isso. Muito produtor mora aqui e tem fazenda no Mato Grosso, Goiás, próximo, né? Paraná, né? Isso é normal, isso faz parte da vida de Londrina. E a sociedade rural, ela foi fundada, é um orgulho, ela foi fundada justamente em pró ao produtor rural. Né? Começou lá com os nossos antigos, há 80 anos atrás. Você vê que história maravilhosa. Né? Juntar os produtores, se reunirem, vamos nos associar, vamos gerar uma entidade para nós termos poder de fala, nós temos um acesso. Como é que vai chegar alguma informação do governador? Representar a classe, né? Representar a classe. Quando, na época que foi construída o Museu da Sociedade Rural, a diretoria contratou uma especialista nessa área, e ela, para nós, a diretoria, ela fazia as leituras de ata que ela achava importante manter ativas na memória da rural. Então lá tem de tudo. Tem da geada de café, tem a parte de controle, a época da queima, tem muita história, né? Produtos químicos entrando na época, a preocupação disso. Tem muita história nas atas da Sociedade Rural. Legal. Sociedade Rural do Paraná, com absoluta certeza, fez parte da história, faz parte da história, né? Não faz parte da história do agro no Brasil. Tá aí então o tema para o nosso próximo podcast, a gente fazer uma visita lá na Rural para conhecer o museu. Ótimo. E esperamos que a gente encontre lá, né, na diretoria, na presidência, né? É a nossa torcida aqui desde já. Muito obrigado. E tendo em vista as eleições agora, para essa semana, final da semana, vamos falar um pouquinho desse tema. O senhor já falou, né, da sua história, da sua trajetória na entidade, e o que te motivou, então, a partir de agora, a concorrer para a eleição e estando à frente, né, buscando estar à frente dessa representatividade da classe? Te motivou para isso? Rafael, são muitas coisas. Eu participei um pouco da história, né? Pelo menos os 20 anos aí eu falo até mais, inclusive, que eu participo da história desse trabalho da sociedade rural. E já fui diretor de cunicultura, diretor comercial, já fui conselheiro. E a Rural, ela sempre teve uma história de sucesso com as gestões, tá? Com as diretorias que lá passaram. Cada um teve uma dificuldade, cada um teve alguma etapa para cumprir, né? Todos. Então isso tem que ser muito respeitado. Para se falar que nós temos hoje uma rural forte, é porque muita gente fez lá atrás. E gente especialista, né? Que sabia do que estava falando, cada diretor na sua área, né? O senhor Cosequinos. Exatamente. Cada diretor na sua área sabendo do tratar o assunto. Quantas dificuldades nós passamos aí, né, no meio do agro. E a Rural sempre pronta a atender, sabendo entender do problema, sabendo buscar no meio político, né, uma ajuda, uma solução, uma contrapartida. Isso é importante a gente ver hoje em dia, né? Muitas vezes o direito e a justiça só não resolvem. E a gente vinha esperando há muito tempo uma política nova de securitização ou de renegociação de dívida, e veio, né? Não do jeito que a gente queria, mas vai contribuir um pouquinho para ajudar no endividamento rural, que é a PL agora das dívidas rurais. A gente espera que melhore com... veio a MP, uma medida provisória, então provisório para ajudar, provisoriamente pode contribuir, mas a gente quer mais, uma lei. E aí tem a PL da securitização que pode contribuir ainda mais. E isso só está acontecendo por conta da política. Congresso, Senado, a sociedade rural contribuiu para isso também, para engajar a política em prol de quem precisa, que é o produtor, para lidar melhor com as dívidas. E então o senhor imagina que a Rural pode contribuir ainda mais para isso? Com absoluta certeza. Você acabou de falar da PL. Bom, para a PL nós temos que ter deputados.
para deputados, nós temos que ter deputado da área representando o setor, sabendo o que ele está falando. Você colocou você se posicionou assim, nós queremos mais. Não, não é que nós queremos mais com a PL, desculpa te corrigir um pouco. Nós necessitamos de mais. Né? Não é por um luxo isso, é por uma necessidade. E às vezes eu vejo a pessoa, mas o agro, nós temos que sustentar o agro nessa parte de financiamento. Não, gente. Isso é tudo base já de recursos gerados pelo próprio agro. Crédito rural, política de governo. Tem que ser, está na lei e na Constituição. Exatamente. E olha quanto que o agro contribui nacionalmente. Nós estamos falando que não tem essa conta exata, 25%, 30% Sim. do nosso PIB. É monstruoso. Isso gera impostos, gera empregos, o agro contribui muito. E na hora que o agro precisa de socorro, meu amigo, nós temos que estar lá. Então a sociedade rural tem que ter essa representatividade. Nós temos que estar próximo desse pessoal. E gente que fale a nossa língua mediante na hora de uma PL. Sim, e a sociedade rural representa hoje pelo menos mais de 1.000 associados. Exatamente. A sociedade rural, ela, apesar dela ser como é que eu vou falar, o quadro dela associativo não é tão grande, né? Eu acho pelo que ela atinge nacionalmente, pelo que ela faz, mas o que ela tem realmente são pessoas do agro, e é ali que tem que estar. Né? E o que ela ajuda contribui com milhões, né? Não é com 100, 200, 500 ou 1.000, né? Com certeza. Então, um papel fundamental não só para o Brasil, mas para o Paraná, aqui para a nossa região. O que o senhor acha que tem que ser a prioridade da próxima gestão? Bom, Rafael, nós estamos vivendo um momento de sociedade rural muito ao negócio do Parque Ney Braga, ou seja, Expo Londrina, né? Que é o nosso principal evento no ano. Muito bom, tem que acontecer, sempre aconteceu, a Rural, na história dela, sempre lutou para isso, tanto é que foi agregar justamente esse pessoal, né, da cidade, conhecer o nosso produto, apresentar nosso produto, palestras, informações, as pessoas querem saber, fomento. Os shows, né? Os shows. O rodeio. Isso. Então isso acabou agregando ao evento de exposição, o nome já fala, Exposição Londrina. Né? Não é show, só show. E, bom, tudo isso agregou, só que isso virou um negócio de fato para a sociedade rural, para o Parque Ney Braga, mas não pode, e ela perdeu, a última gestão, perdeu o foco do agronegócio, perdeu o foco do produtor agrícola. Quando veio a turma conversar comigo, que eu sou associado, sou produtor, estou vendo isso acontecer e estou incomodado com isso também. O produtor, como o senhor falou lá no começo, é a base de tudo, né? É a base de tudo, inclusive estatutária. Né? Nosso estatuto lá diz. Tá? Você sabia que todos nós somos voluntários na sociedade rural? Não existe ninguém remunerado. É por paixão. É por querer dessa continuidade nesse trabalho maravilhoso. Então, ela, por estatuto, o valor dela, se um dia não existir mais a sociedade rural, se vende tudo, se leiloa tudo e se faça doação. Tá? Então ela não tem fim comercial, não adianta os caras falarem assim, os caras da rural ganham um monte de dinheiro. Não. O que é para voltar a treinamento, parte técnica, tudo revertido, revertido, a levar lá animais, melhoria genética da pecuária, seja o que for, vinicultura, não importa. Nós temos que fomentar isso. E isso nós não podemos perder. Esse é o alicerce da sociedade rural do Paraná. Então temos que ter esse equilíbrio. Eu falo assim, temos que achar o equilíbrio. O negócio, ótimo, maravilhoso, porque claro que isso ajuda a sustentar, né, esse trabalho todo, e é isso que nós queremos lutar. Botar esse equilíbrio, claro, melhorar mais ainda a parte de eventos, mas com absoluta certeza, muito mais o apoio ao produtor rural. Sim. Um tema recorrente que a gente vem ouvindo o senhor nesse assunto é a sucessão, né? Boa. Por que isso é tão importante para você?
o senhor fala de família, família agro, né? E por que a sucessão é tão importante, não só no agro, mas na rural também, possivelmente? Eu acho que a Rural vive esse momento hoje, depois de 20 anos de ter um bate-chapa, justamente por falta de sucessão. Tá? Falta de jovens estarem acompanhando e ela tem uma sucessão natural. Tá? Aquilo lá não é um clube, como alguns às vezes colocam. Né? Aquilo ali são pessoas produtoras com uma ideia, um trabalho em prol de todos. Tá? E então nós temos que dar continuidade nesse trabalho e tem que ter uma sucessão, então nós temos que trazer esses jovens para cá. Nós acabamos de falar aqui há pouco dos filhos que vão, estudam, retornam e estão junto com os pais. Esses jovens do agronegócio têm que estar dentro da Sociedade Rural do Paraná e tenho certeza, estou preocupado com isso, inclusive na nossa chapa, trouxe jovens, vamos trazer mais ainda, vamos retomar a Rural Jovem, porque ela foi extinta nessa última gestão, infelizmente, tá? Porque eu falo isso para a rapaziada que está com a gente lá. Vocês são os futuros diretores, vocês são os futuros presidentes, vice-presidentes, o negócio vai estar na mão de vocês. Nós vamos ter que passar esse bastão. O jovem de hoje é diferente daquele de 20 anos atrás. Muito, né? muito. Então eu sou um jovem também, apesar da barba branca, mas eu acho que a juventude é o futuro, né? E como que a Sociedade Rural do Paraná, então, pode contribuir para esse jovem e aproximar ele? Trazê-lo juntamente, essa rapaziada, você vê, nós temos o João Inocente, que ele fez parte quando era diretoria jovem, já no passado, do Sr. Moacir, se não me falha a memória, que ele participou. Hoje eu incluí ele como diretor, convidei ele para ser diretor. Então, um menino que já sabe da história da Rural, trabalha com a família no campo, sabe das dificuldades, sabe da história do campo. Tem alguém melhor do que ele para estar junto? Sim. Pedrinho Favoreto, né, o Jerônimo Araújo, tudo meninos que, gente, vem de famílias. Sim. E trabalham juntos, sabe o que é usar uma botina. Quem me fez o convite para participar da Rural um tempo atrás foi o Chico Galli, que é um jovem, um pouquinho mais velho que eu, mas um jovem advogado também, de família agropecuária, e era o diretor de inovação, se eu não me engano. Exato. Um cara fantástico, né? Que tenho certeza que contribuiu muito e vão vir muitos iguais a ele para ajudar e agregar naquilo que a gente pode contribuir, né, de melhor. Você acabou de dar uma referência. O próprio Galli, o pai dele fez um excelente trabalho na sociedade rural, o filho veio, participou junto, deu continuidade. Então, é isso daí que é dessa forma que nós vamos conseguir pensar nos próximos 80 anos da Sociedade Rural do Paraná. Sim. Bom, acho que foi uma excelente conversa e eu tenho certeza de que a sociedade rural vai estar bem preparada e capitaneada pela melhor pessoa que possa contribuir, tanto o senhor, que a gente viu o potencial que o senhor tem de melhorar e continuar fazendo um bom trabalho, mas no Brasil tudo é democrático, né? Que vença o melhor e espero que ela esteja em boas mãos daqui a uma semana. Não, se Deus quiser, muito obrigado. E vamos estar lá sim, nossa chapa lá de Portas Abertas, Rural para Todos. O nome já diz, né? O nome já fala aí qual que é a nossa, para que nós viemos. Sim. É uma Rural para Todos aí, e de Portas Abertas. E é uma chapa, inclusive, 100% do agronegócio, tá? Todos envolvidos com o agronegócio, isso é muito importante. Como eu acabei de falar dos próprios jovens, com história de estudo. Então, nada melhor que juntar a experiência com esse futuro que está chegando aí agora. Sim. E espero poder te receber na Sociedade Rural como presidente. Isso quem vai decidir são os sócios, não sou eu. Sim. Pela minha vontade, claro que vou estar lá, mas sendo pela vontade dos sócios, espero poder estar lá te recebendo. A gente espera também e já fica o convite para os próximos agrocasts da gente fazer uma visita no museu e entender mais muito bacana. Da relevância dessa história, né? Do Paraná, da Sociedade Rural do Paraná, de Londrina, né? Sim. Como ela contribuiu para o nosso agro.
Wilson, obrigado pela sua presença, por dividir um pouquinho da sua história como indústria agro, agora possivelmente estando à frente da nossa Sociedade Rural do Paraná. E você que ficou com a gente aqui até o final, obrigado pela sua audiência e até a próxima no nosso AgroCast Além da Porteira. Muito obrigado, Wilson. Eu que agradeço.